Fala galera do Nuvens de Valores, 21 de novembro de 2023. Nesse vídeo vamos estudar o gráfico semanal de alguns ativos. Ressalto que não é recomendação de compra ou venda, são apenas estudos gráficos com alguns indicadores e claro, principalmente com as nossas nuvens de Shimoku. A ideia do nosso canal é estudar o movimento do preço e principalmente a sua tendência. Vamos começar por Magazine Luiza. Magazine Luiza nessa terça-feira fechou nos R$ 2,13. Até o momento, uma semana negativa, queda de 4,05%. O que temos no nosso gráfico semanal de Magazine Luiza? O ativo vinha com fechamentos abaixo de todas as médias desde a semana de 26 de junho de 2023, ainda na região dos R$ 3,37, perdeu todas as médias, testou a nossa média vermelha, rejeitou a média vermelha, a gente conversou aqui no canal e continuou seu movimento descendente. E, no entanto, semana passada tivemos um fechamento muito importante. Fechamos acima, pelo menos, da nossa média verde-limão, que é a primeira média no nosso gráfico. Média Tenkan Shimoku, a média rápida de 9 períodos. A média estava na região do R$ 1,96 e a semana passada Magazine Luiza fechou nos R$ 2,22. Pelo menos a gente retomou essa primeira média. A gente sempre conversa sobre essa média, é uma média mais de momentum. A gente gosta mais quando o ativo começa a ganhar a nossa média vermelha, a nossa média vinho e principalmente também as nossas médias pretas, que são as nossas médias de 50. A gente observa que o ativo ainda continua abaixo das nuvens, nuvem futura no nosso gráfico semanal permanece vermelha, ou seja, segundo as nuvens, ainda a gente continuaria com uma tendência mais baixista no gráfico semanal, não quer dizer que o ativo vai continuar a cair ou que ele vai começar a subir, apenas interpretando os sinais gráficos aqui para a gente conversar. Olha só, a gente continua com a nossa linha de atraso do Shimoku, a nossa Chico Span, abaixo das nuvens e do preço. É interessante quando essa linha também começa a cortar. A gente ainda está um pouco distante aqui do nosso gráfico, vão demorar ainda algumas semanas para ter esse cruzamento, mas a semana passada foi o primeiro sinal, quem sabe, da gente ver algum tipo de recuperação. No entanto, a gente alerta sempre, é uma média de momento. Eu até vou trazer um exemplo aqui do gráfico de Magazine Luiza, não quer dizer que vai se repetir esse movimento gráfico. Olha só, meados aqui de setembro de 2021, perdemos as médias vermelhas, as pretas e a média verde-limão, ficamos meses longe da média, a gente ganha essa média, por exemplo, em março de 22, ganha, trabalha próximo na exponencial de 21 e depois perde novamente. Muitas vezes o preço só respira para continuar seu movimento preponderante, no caso aqui foi um movimento baixista. Muita atenção, a partir do momento que a gente ganha essa média, o ideal é pelo menos a gente continuar um fechamento acima dessa média. Para essa semana, Magazine Luiza, média verde-limão no R$ 1,83. Então, média rápida semanal nossa no R$ 1,83. A gente gostaria de ver o mínimo, manter esse fechamento acima do R$ 1,83. E o que seria um fechamento interessante para a Magazine Luiza? A gente chama a atenção que o ativo também estava distante da nossa média vermelha exponencial de 21. E a média vermelha está na região dos R$ 2,35. E até o momento, aqui estamos, claro, na nossa terça-feira, dia 21 de novembro de 2023, e até o momento a máxima da semana foi exatamente os R$ 2,31. Então, mínimo que a gente gostaria de ver em Magazine Luiza, R$ 1,83, e um fechamento razoável ou bacana aqui para o ativo, pelo menos acima desse R$ 2,35. Senão a gente pode considerar, por exemplo, teve um afastamento da média, rejeitou a média vermelha e continuou seu movimento descendente. A gente não gostaria de ver esse movimento se repetir aqui em Magazine Luiza. Claro, estamos conversando do gráfico semanal, o gráfico diário seria uma outra situação. Então aqui esses são os pontos para o nosso gráfico semanal. E alerta, claro, aqui estudamos as nuvens de Shimoku, a nossa média lenta do Shimoku ainda está aqui na região dos R$ 2,74. Então a gente ainda estaria abaixo dessa média importante aqui do nosso gráfico semanal. Para quem já é mais antigo do nosso canal, também já conversamos sobre as médias pretas, que a gente chama aqui no canal a zona de 50, a pontilhada preta, que é a aritmética de 50, e a linha preta, que é a exponencial de 50, serviram como uma região aqui de resistência do preço. Atenção, porque ainda também estamos distantes dessas médias pretas. Não quer dizer que o ativo não pode chegar a tocar nessas médias novamente, mas a gente vai ficar mais atento, principalmente quando fechar acima dessas médias, já que anteriormente serviu como uma região importante de resistência. Então, retomando, no final de semana eu faço um fechamento também dos nossos indicadores para ficar
completo. Não vou trazer os demais indicadores nesse vídeo para o vídeo não ficar tão longo. Então, mínimo que a gente gostaria de ver acima do R$ 1,83 e um fechamento razoável, bacana, quem sabe acima dos R$ 2,35, porque é a nossa média vermelha exponencial de 21 e também foi região, olha só, de fundo aqui por volta de dezembro de 22, mínima de R$ 2,35, mínima de R$ 2,36. Seria interessante, quem sabe, um fechamento acima desse fundo anterior, para quem sabe a gente considerar que o ativo pode continuar algum tipo de recuperação mais robusta. Para quem gostou da nossa análise, eu gosto do nosso canal, deixe seu like para ajudar a gente continuar aqui, sempre fazer novos vídeos para vocês. E agora vamos continuar com Casas Bahia no nosso gráfico semanal. Casas Bahia, nessa terça-feira, dia 21, estamos aqui no nosso gráfico semanal, fechamos no 58 centavos. Até o momento, uma semana positiva, alta de 1,75%. Nesse vídeo vamos estudar principalmente as médias e as nuvens de Shimoku. No final de semana, quando eu fizer um fechamento semanal, eu trago os demais indicadores. O que a gente observa aqui em Casas Bahia? A gente continua abaixo das nuvens, abaixo das médias pretas, abaixo das médias vermelhas. No entanto, pelo menos a gente começa a retomar a nossa média verde-limão, que é uma média mais de momento, é a nossa média de 9, não necessariamente muda a tendência do ativo em relação a quando a gente ganha essa média, mas é o mínimo que a gente gosta de ver aqui no nosso canal. Olha só, ponto importante para Casas Bahia. Essa semana a gente espera que pelo menos a gente retome essa média, então é importante um fechamento acima dos 55 centavos. É onde está a nossa média verde-limão rápida semanal, então vamos deixar aqui. A gente espera que no final da semana pelo menos essa média possa servir, quem sabe, com o início aqui de uma região de suporte do gráfico, mas a gente observa ainda distante da nossa exponencial de 21, é verdade que se afastou, olha só, nossa média vermelha exponencial de 21 está aqui na região do R$ 1,35, ou seja, R$ 1,04, estamos muito distante da nossa média exponencial de 21, nossa média lenta de Shimoku, média vinho, média mais importante aqui do nosso Shimoku, está no R$ 1,565, ou seja, R$ 1,57, estamos bem afastados dessas médias. Pode ser que em algum momento a gente volte a tocar, por exemplo, nas próximas semanas ou meses nessas médias, mas aqui no canal a gente busca operar de preferência a favor das nuvens, a favor das médias. A gente vai ficar mais atento quando pelo menos ganha a nossa média vermelha, a nossa média vinho, de preferência até as médias pretas. Para quem já é inscrito do nosso canal, a gente conversa aqui também sobre as médias pretas, que a gente chama o quê? Zona de 50, que são as médias de 50, exponencial e aritmética de 50, que vem servindo também, tem servido como uma região de resistência no gráfico semanal. Para quem for acionista da Casas Bahia, é interessante ter as médias de 50 no semanal. Olha só, foi região de resistência em outubro de 22, região de resistência em junho de 23, também, olha só, região de resistência em junho de 21. Então é uma média que a gente também tem algum tipo de expectativa quando a gente começar a fazer alguns zigue-zague ascendente acima dessa média. Não quer dizer que ainda não é para comprar, não quer dizer que é para vender, a gente não faz recomendação, mas a gente trata aqui apenas de interpretar os sinais e trazer análise para vocês. Então, ponto pelo menos que a gente gostaria de ver, fechamento acima dos 55 centavos. Para quem sabe, nas próximas semanas a gente vê algum tipo de renovação de máximas e se aproximar pelo menos aqui da nossa exponencial de 21, média vermelha, repetindo, estamos ainda a exponencial de 21 aqui na região do R$1,04. A gente observa que nossa linha de atraso do Shimoku, a nossa Chico Span, permanece abaixo das nuvens e também estamos ainda longe do preço. É interessante quando essa linha pelo menos corta o preço para a gente, quem sabe, recuperar algum tipo de momento, um comprador segundo essa linha, que não é uma média, é o próprio preço plotado 26 períodos aqui para trás. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para a gente continuar motivado a trazer novos vídeos para vocês. Não esqueçam de assistir outros vídeos para vocês começarem a entender qual é a dinâmica ou sobre o que a gente conversa aqui no canal, porque é importante também estudar outros gráficos para treinar o olhar gráfico de vocês e a gente evoluir juntos. Claro, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Agora vamos continuar com o CL3, que faz algum tempo que a gente não traz aqui no nosso canal, que também foi um pedido de um inscrito. CL3 na tela. CL3 nessa terça-feira, dia 21, fechou nos R$ 3,79. Até o momento, uma semana negativa, queda de 1,81%.
E o que temos aqui no nosso gráfico semanal? Primeira coisa que a gente vai observar, o preço em relação às médias, em relação às nuvens de Shimoku. O preço continua abaixo das nuvens de Shimoku, abaixo das nossas médias pretas, que são as nossas médias de 50, abaixo da nossa média vinho, mas há 2 semanas atrás teve até um fechamento interessante, quando a gente voltou a fechar acima da nossa média vermelha, que é a nossa média exponencial de 21, quando fechamos nos R$ 3,87 e a média estava na região dos R$ 3,85. Então, primeiro ponto que a gente gostaria de ver para essa semana de CL3 é não fechar abaixo do nosso exponencial de 21, e essa semana a média até o momento está na região dos R$ 3,84. A gente só vai ter esse candle completo quando fechar a semana, mas primeiro ponto interessante, não fechar abaixo dos R$ 3,84, porque muitas vezes o ativo se distancia da exponencial de 21, vem fazer algum tipo de graça aqui perto das médias, perde e continua o seu movimento preponderante, ou seja, abaixo das nuvens, abaixo das médias de 50, que são as médias pretas, seria aqui, por exemplo, desenhar alguma região de topo e continuar o seu movimento, seja lateral, já que a gente ganhou a aritmética dos 200, ou continuar o seu movimento descendente. Então, primeiro ponto, fechar acima dos R$ 3,84. Hoje, terça, fechamos nos R$ 3,79 e atenção, porque a semana passada a mínima foi nos R$ 3,78. Vamos ver como o ativo vai reagir caso venha tocar na mínima da semana passada. Outro ponto importante para essa semana é a região dos R$ 3,64, a nossa aritmética dos 200. Por que é uma região importante? A gente já tinha conversado sobre a nossa pontilhada amarela, que foi região, olha só, de suporte aqui em meados de dezembro de 22. A gente ainda tinha uma linha preta que era exponencial de 50. Exponencial de 50, aritmética de 200, existiria uma probabilidade maior de ser uma região de suporte, coisa que não aconteceu, por exemplo, aqui em agosto de 23, quando fechou abaixo, testou a média e acelerou a queda. No entanto, recuperou a aritmética de 200 na semana de 6 de novembro. Então, esse candle de 6 de novembro é um candle muito importante, porque recuperou a aritmética de 200, que é a pontilhada amarela, e a linha vermelha, que é a exponencial de 21. Seria interessante também a gente manter um fechamento, então, pelo menos acima dos 3,64, para a gente considerar, quem sabe, algum tipo de zigue-zague aqui de recuperação para o ativo da CL3. Então, 3,84 acima, fechamento razoável, bacana aí para o ativo, e de preferência não perder esses 3,64. Caso perca esses 3,64, ainda temos a média verde-limão, que pode servir como uma região de suporte aqui na região dos R$ 3,57. Atenção, porque se o ativo volta a perder todas as médias, é um tipo de sinal que a gente não gosta de ver no gráfico. Não quer dizer que é para comprar, não quer dizer que é para vender, mas aqui no nosso canal a gente gosta de ficar posicionado de preferência a favor das médias do Shimoku, verde, limão e vinho, a nossa vermelha exponencial de 21 e de preferência também a favor das nossas médias pretas. Olha só o movimento que ele fez aqui por volta de março de 2022. Olha, por muito tempo aqui, por meses, o ativo veio bonito, enroscou nas médias amarelas de 200 e ele começou a desenhar algum tipo de zigue-zague descendente. Muita atenção, a gente não faz recomendação, apenas traz os principais pontos. Vamos ver os principais indicadores aqui do nosso canal também. Para quem gostou da nossa análise, não esqueça de deixar seu like, se inscrevam e acompanhem nossas análises. Como faz tempo que a gente não traz CL3, vamos ver também como está nosso DMI, nosso ADX e também nosso IFR. Começando pelo DMI. DMI verde, nível 19, DMI vermelho, nível 18, ou seja, ambos abaixo do nível de 20 e nosso ADX apontando para baixo. Então, o que a gente interpreta? Apesar da gente ter fechado acima da exponencial de 21, a gente não viu o nosso ADX começar, seja ficar flat ou apontar para cima, para quem sabe a gente começar a entender algum tipo de construção de tendência. Apontando para baixo com um nível inferior de 20, ou seja, estamos no 19, a gente pode considerar uma tendência fraca ou um movimento mais lateral aqui de CL3. Muita atenção, caso o vermelho volte a ficar acima do verde e a gente vê o nosso ADX ganhar força novamente. Por enquanto, aqui a gente vê um movimento mais lateral. Vamos ver como que o ativo vai reagir no nosso DMI nas próximas semanas. Claro, estamos com o candle aberto, então a gente ainda não tem como interpretar o sinal perfeito dessa semana. Vamos observar também nosso IFR e nosso Money Flow Index. Nosso Money Flow é a linha verde e nosso IFR
é nossa linha roxa. Começando aqui pelo nosso IFR. Nosso IFR a gente vê algum tipo de recuperação, tocou aqui abaixo do nível de 20, ou seja, um nível já de sobrevenda, começou a desenhar algum tipo de zigue-zague ascendente aqui no nosso IFR, mas o que a gente gosta de ver, principalmente quando ele começa a ganhar um nível de 50. Estamos até o momento no nível de 47 na semana, claro, reforço, ainda não fechamos a semana, mas estamos já estudando o indicador. Interessante quando ele pelo menos começa a ganhar um nível de 50 para ele ficar com o fundo branco ou verde para a gente quando ele ficar principalmente acima do nível de 60. A gente observa nosso FR ainda com uma força mais vendedora. Olha só o sinal interessante que ele deu aqui em julho, quando ele vem acima do nível de 50 na semana de 17 e perde o nível de 50 na semana de 24 de julho. Foi um sinal importante, um sinal entre aspas, talvez para ficar já atento numa força vendedora maior que compradora. Poderia ter realizado o quê? Uma venda na semana seguinte, ou seja, na abertura do candle de 31 de julho, por exemplo, teria vendido CL3 nos R$ 4,48. A gente já vinha aqui, por exemplo, abaixo de todas as médias. Não quer dizer que era para vender ou que é para vender. Estou apenas interpretando aqui os indicadores, explicando um pouco do motivo porque a gente gosta de ver quando o ativo pelo menos fica acima do nível de 50. Então, por enquanto, estamos aqui no nível de 47. Vamos ver se nas próximas semanas ele ganha o nível de 50, às vezes faz algum tipo de correção e começa aqui a demonstrar força. No entanto, o nosso Money Flow Index está numa condição diferente. Olha só, a nossa linha verde veio ficar no nível de sobrevenda aqui no nível de 11, ou seja, um nível muito baixo no nosso gráfico semanal. E observe como ele já começou a se recuperar. Olha só, a nossa linha verde já cortou acima do nível de 50. A gente gosta aqui no canal de preferência, claro, pensando num cenário ideal, quando a gente vê a nossa linha roxa e nossa linha verde, ambos acima do nível de 50, assim como ele ficou, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês, olha só, entre 24, da semana de 24 de janeiro de 2022 até aqui, por exemplo, até 28 de novembro de 2022, ou seja, por meses, o semanal CL3 apontando com uma força mais compradora do que vendedora. Depois a gente observa, por alguns movimentos ele ficou mais lateral, ó, nosso Money Flow Index cortando abaixo, cortando acima, abaixo, acima, até que ambos ficam bem posicionados aqui abaixo do nível de 50. Então, nosso Money Flow Index aqui já indica algum tipo de fluxo mais comprador do que vendedor. O que a gente não gostaria de ver é o nosso verde, aqui a nossa linha verde, voltar a cruzar abaixo do nível de 50. Já a gente ganhou o nível de 50, vamos ver se a gente mantém esse nível de 50. De preferência, ver o nosso IFR também acima do nível de 50, para a gente ficar com um viés mais comprador por essas ferramentas. Alerta que não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. A ideia é vocês estudarem aqui com a gente, para vocês começarem a identificar a maneira como a gente gosta de estudar os ativos. Para quem gostou, não esquece de deixar o like, deixar comentário também, caso tenha gostado da nossa análise. E vamos seguir agora o nosso vídeo com outra ação muito pedida sempre aqui no nosso canal, IFCM3 na tela. Continuando agora o nosso vídeo com o IFCM3, nessa terça fechamos no R$ 1,76. Até o momento, IFCM3 em uma semana com queda de 1,68%. Vamos observar também como foi o fechamento da semana passada, já que eu não fiz o fechamento semanal da FCM3, para a gente conversar sobre a semana passada rapidamente e sobre essa semana. Para quem gosta das nossas análises, não esqueça de deixar seu like e também acompanhar nosso canal, e fica mais fácil de vocês acompanharem se vocês se inscreverem em nosso canal. Começando, R$ 1,76, como já mencionei. A semana passada foi uma semana muito importante para a FCM3. Não quer dizer que é para comprar, não quer dizer que é para vender, são apenas estudos. Mas o que a gente observa aqui no candle da semana passada com uma alta de 10,49%. Fechamos acima da nossa média rápida de Shimoku verde-limão, acima da nossa média vinho, que é a nossa média Kijun do Shimoku de 26 períodos, e acima também da nossa média vermelha exponencial de 21. Esse fechamento na IFCM3 foi a primeira vez que ocorreu no gráfico semanal. Desde que a gente começou a ter a média lenta do Shimoku, a partir da semana de 25 de outubro de 2021, a gente nunca fechou acima das duas médias do nosso Shimoku. Não quer dizer que é para comprar, não quer dizer que é para vender, mas é o tipo de coisa que a gente gosta de ver, pelo menos um fechamento acima das duas médias de Shimoku e acima da nossa exponencial de 21. No entanto, alerta que ainda não estamos acima das nossas médias pretas, que são as nossas médias de 50.
a aritmética de 50 pode servir aqui como uma região, por exemplo, de resistência. Região, até o momento, estamos com essa média no R$ 1,93 e a nossa exponencial aqui na região do R$ 2,54, R$ 2,55. A gente observa que o ativo fechou abaixo de todas as médias aqui na semana de 4 de setembro, se afastou das médias e depois, olha só, retoma as médias aqui. Interessante o fechamento da semana passada. E olha só que curioso, deixa eu trazer aqui um zoom do candle da semana passada. A mínima da semana passada foi no R$ 1,52 e a nossa média rápida, aliás, verde-limão do Ichimoku, estava na região do R$ 1,52,5, ou seja, R$ 1,53, R$ 1,52, nossa média rápida praticamente cravou a mínima da semana passada. Já que a gente veio tocar nessa média a semana passada, primeiro ponto que a gente não gostaria de ver, o ativo perder essa média verde-limão nas próximas semanas. Então, para essa semana de agora, estamos novamente no R$ 1,52, R$ 1,53. Nossa vermelha, também é interessante manter o fechamento acima dela, R$ 1,63. E a média lenta do nosso Ichimoku está na região do R$ 1,76. A partir do momento que a gente veio ganhar essas médias, a gente gosta de ver quando o ativo continua a fazer algum tipo de zigue-zague ascendente e utilizar essas médias como região de suporte. Na pior das hipóteses, quem sabe um fechamento acima do R$ 1,63 para pelo menos a gente não perder a nossa exponencial de 21. Mas seria bacana fechar novamente acima da nossa média vinho, nossa média lenta de Ichimoku com R$ 1,76, mas aqui, claro, estamos abaixo das nuvens, abaixo das médias de 50, mas o ativo aqui ensaia pelo menos um movimento lateral, ou quem sabe tocar na nossa aritmética de 50 aqui na região do R$ 1,93. A gente observa a nossa linha de atrás do Ichimoku, a nossa linha azul, é uma linha, na verdade, não é uma média. Eu reforço sempre essa questão do nosso gráfico, porque muitas pessoas não trabalham ou não estudam o Ichimoku, sempre tem novos inscritos no nosso canal, por isso alguns conceitos eu sempre repito nos vídeos. Então essa linha é o próprio preço plotado 26 períodos para trás. Interessante quando ele continua pelo menos acima do preço. A gente gosta de ver, por exemplo, nas próximas semanas o ativo começar a andar, renovar suas máximas, para ele não começar a entrar dentro dos candles, senão pode reforçar um viés mais lateral. Então a gente não gostaria de ver a semana que vem o ativo, por exemplo, fechar abaixo do R$ 1,93, que ele pode reforçar um viés mais lateral. Mas mesmo que ele entre dentro dos candles, o que a gente não gosta mesmo de ver é quando ele cruza abaixo. Então, olha, muita atenção, que a gente começa a se aproximar dos candles, não é legal caso ele cruze abaixo aqui, já que a gente começou a cruzar acima algumas semanas no nosso gráfico da FCM3. Então, interessante o fechamento da semana passada. Agora vamos ver os demais indicadores rapidamente. Ressalto que no final de semana vou fazer um fechamento e trago novamente os indicadores para a gente ver como fechou a semana, já que a gente está com essa semana em aberto e não tem como a gente cravar como vai fechar a semana. Então aqui vamos analisar ainda a semana com os indicadores com o candle aberto. Interessante a gente ver nossa linha roxa. A semana passada fechou no 52, ou seja, fechamos acima do nível de 50, coisa que não acontecia em FCM3 desde a semana... Deixa eu trazer com precisão, desde a semana de 10 de janeiro de 22. Quando ele fica com fundo vermelho, é que nosso IFR está abaixo do nível de 50. A gente gosta de ver o mínimo aqui no canal acima do nível de 50, o nosso IFR. E nosso Money Flow Index, a semana passada, também continuou acima do nível de 50, bacana. Nosso DMI positivo está acima do negativo desde a semana que teve o cruzamento, semana de 6 de novembro de 2023. Por enquanto, a gente mantém o verde acima do vermelho, bacana. Nosso ADX, olha só, até o momento, começa a apontar para cima. Claro, estamos ainda num nível muito baixo, nível de 11, mas pelo menos ele começa a demonstrar algum tipo de força aqui, quando a gente começa a apontar para cima. O ideal, claro, acima do nível de 15, 20, até mesmo acima do nível de 25, para demonstrar mais força no movimento, principalmente aqui no nosso gráfico semanal. Estamos aqui no movimento ainda tímido. A gente observa também um movimento mais lateral, a gente conversou já sobre isso aqui no nosso gráfico semanal. Por quê? Enquanto a gente estiver, principalmente, com nossos dois DMIs acima do ADX, a gente pode considerar aqui um movimento mais lateralizado. Aqui, apesar de ter perdido todas as médias, aqui na semana de 4 de setembro, a gente chamou a atenção que o nosso ADX estava abaixo dos DMIs, poderia ser um movimento mais lateral e foi realmente o que aconteceu. Não é questão de prever o futuro, a ideia não é prever o futuro, é apenas interpretar o gráfico.
e os indicadores. Então aqui no nosso DMI, a gente gostaria de ver o quê? Mantém o verde acima do vermelho e nosso preto continuar apontando para cima para demonstrar alguma força no movimento, principalmente quando ganha o nível aqui de preferência, acima até mesmo do nível de 20, até o momento nível de 11, para a gente poder considerar, quem sabe, o início de uma tendência aqui, pelo menos pelo nosso ADX DMI. Então temos alguns aspectos interessantes na FCM3, como o nosso IFR, Money Flow Index, DMI positivo acima do negativo, o ADX ainda está bem enfraquecido. A gente observa que o nossa linha Chico Span, muita atenção, caso ela comece a cortar aqui dentro dos candles, pode indicar o movimento mais lateral da IFCM3. Então, ponto importante para essa semana, de preferência, fechamento acima de R$ 1,76, que é a média lenta, e vamos colocar nosso exponencial aqui também no nosso gráfico, que é R$ 1,63, vamos colocar aqui também, por enquanto é onde está nosso exponencial de 21, caso venha a tocar 1,63, pelo menos a nosso exponencial de 21 servir como uma região de suporte, para quem sabe a gente vê aí a IFCM3 começar a dar maiores alegrias para seus investidores. Para quem gostou, deixe seu like, vamos ficar por aqui com o nosso vídeo de fechamento. Invistam sempre com responsabilidade, tenham sempre responsabilidade no investimento de vocês. A ideia não é plantar uma fórmula mágica, é apenas trazer mais algum estudo, mais alguma ferramenta para que vocês possam tomar decisão no mercado. Forte abraço, até uma próxima e bons investimentos.